Olá, sejam bem-vindos a mais um Tominota. Hoje nós vamos falar sobre a lição 5 da revista sobre Colossenses e o tema da revista é Ministério Paulino. Mas antes, vai alguns recados importantes para vocês. Primeiro, para baixar essa revista, vocês entrem na descrição desse vídeo no YouTube, estão lá, vocês podem baixar e acompanhar. Siga a Rede Morada nas redes sociais, no Instagram, @comecmorada. E se você ainda não se inscreveu no canal do YouTube, vá lá e siga a gente. Eu estou aqui com o Daniel Batista, que é o autor da lição, e eu queria que você se apresentasse para a gente, Daniel. Oi, paz do Senhor. Antes eu queria agradecer, a oportunidade de ter escrito essa lição, de ter participado, podido cooperar com a Rede Morada. É muito bom sempre que isso acontece, fico muito feliz. Como você disse, meu nome é Daniel, sou membro da Assembleia de Deus, Ministério de Anápolis, aqui em Anápolis, do bairro Arco Verde, e sempre é muito bom poder cooperar e também, assim, servir de auxílio, de apoio, de suporte para toda a Rede Morada, para todos aqueles que utilizam das lições para evoluir na sua vida cristã, na sua caminhada cristã. Desde já eu quero te parabenizar pela escrita da lição, uma lição muito bem escrita, muito bem fundamentada. Que Deus te abençoe sempre, continue te usando sempre na escrita. E vamos lá, então, para a gente começar. Obrigado. Daniel, a vida de Paulo ela é marcada por muitos sofrimentos. Ele próprio afirma que se regozijava nos sofrimentos que ele passava pela causa de Cristo e também pelo corpo de Cristo, a igreja. Ele ainda fala que os cristãos devem se alegrar por serem considerados dignos de sofrer pelo nome de Cristo. Com base nessas afirmações do apóstolo, no seu ponto de vista, como a igreja tem enfrentado essa verdade ao longo dos tempos? Sofrer por Cristo é algo aceitável para a igreja hoje? Olha, Patrícia, eu acho que essa pergunta, primeiro, porque ela é dividida em duas, e a gente tem duas respostas. Eu acho que, ao longo dos tempos, é inegável que houveram tempos em que a igreja ela foi, sim, bem representada quanto a esse assunto, quanto a essa questão do sofrimento. Mas há momentos em que esse aspecto aí a gente pode dizer que foi negativo. Houveram momentos em que a igreja, os cristãos de sua época, a gente pode citar a igreja primitiva, até parte disso é registrado no livro de Atos. A gente pode citar o próprio Paulo, que é um grande exemplo disso, o apóstolo Pedro, pessoas que entenderam o sofrimento sob a ótica, sob essa visão que Paulo aponta aí no texto de Colossenses, que nós utilizamos para escrever a lição. Mas não dá para generalizar ao mesmo tempo. Eu acredito que, da mesma forma que houveram tempos, pessoas, cristãos no decorrer da igreja, que tiveram ações positivas quanto ao sofrimento, quanto à interpretação desse sofrimento e a capacidade de entender o quanto isso pode evoluir, pode fazer com que a igreja evolua, pode trazer evolução. Eu acho que também nós tivemos pessoas que não entenderam isso e enxergaram o sofrimento sob a ótica negativa, sob a ótica não bíblica, não evangélica, podemos dizer, Quando a gente olha os nossos dias atuais, que é a segunda parte da pergunta que você me fez, fala dos dias de hoje. Eu acredito que no campo do diálogo, na teoria, no que a gente fala, no que a gente ouve nas igrejas, sim, a igreja tem entendido essa questão do sofrimento como parte da vida cristã. Mas, sinceramente, aqui, sem querer fazer nenhuma crítica muito forte à igreja, ou à nossa igreja, ou a quem quer que esteja nos ouvindo, eu acho que quando a gente vai para a parte prática da vida cristã, do sofrimento em nome da vida cristã, não. Nos dias atuais, a igreja ela não tem tido a capacidade de interpretar o sofrimento com a ótica que Paulo, por exemplo, interpretava. Eu tenho essa opinião. É claro que na nossa realidade, a nossa realidade é diferente, mas na nossa realidade eu acredito que não há essa alegria verdadeira diante do sofrimento. Se você olhar o texto aí, a parte inicial do texto que a gente toma por base para escrever a lição,
Paulo ele diz aos irmãos de Colossenses que ele considerava que era motivo de muita alegria para ele o fato de sofrer. E eu diria para você que a nossa igreja contemporânea, e até nós nos incluímos nela, eu me incluo, a gente considera motivo de muita alegria o fato de não sofrer, principalmente por causa da causa de Cristo. E eu acredito que aí há uma falha de interpretação, mas acho que não é nem falta de conhecimento bíblico. Eu acho que é mais um pouco de falta de vontade, de disposição. E essa lição, o exemplo do ministério de Paulo, ele chama muito a nossa atenção quanto a esse assunto, né? Isso aí é inegável. A gente poderia estender essa pergunta para vários outros ramos, mas só uma observação importante. Eu acredito que hoje o sacrifício de Cristo ele não ser tão aceitável pela igreja essa forte influência da teologia da prosperidade, por exemplo. Ou então se colocar no centro, o homem se colocar no centro de todas as coisas, colocar no centro do evangelho, como nós vemos inúmeros pregadores por aí falando que você é o centro de Jesus. Então, assim, esse eu exacerbado, eu acho que acaba trazendo não aceitar, na verdade, esse sofrimento e não entender, na verdade, esse sofrimento. Mas é só um ponto aqui nessa questão. Se quiser comentar, você pode me interromper. Não, eu acho que quanto a essa questão da teologia ou teoria da prosperidade, eu acho que ela milita contra a visão de Paulo, totalmente. Porque Paulo ele diz, e esse primeiro versículo aí do texto da lição diz, que ele se alegrava por sofrer. E a teoria da prosperidade, acho que não é novidade a gente dizer isso, né? Eu não estou aqui utilizando palavras minhas, isso é dito muito. Ela parte do princípio que o sofrer não vem de Deus. Então, eu acho que não almeja, não precisa de muita explicação para a gente entender que um assunto há um contraste entre a teoria da prosperidade e o assunto da nossa lição. Exatamente. Dando prosseguimento aqui. Na visão de Paulo, qual era o propósito do sofrimento da igreja? Por que sofrer por Cristo é considerado um privilégio? Eu acho que Paulo, o principal suporte dele nessa questão do sofrimento era a própria vida dele. É claro que Paulo, ele partia do sofrimento de Cristo pela igreja, né? Até um autor que eu citei da lição, que diz que, o pastor Hernando Dias Lopes, que ele diz que Paulo, ele quer dizer que Cristo começou o sofrimento pela igreja, mas a igreja continuaria esse sofrimento no decorrer dos tempos. Eu acho que Paulo ele entendia que através desse sofrimento a igreja ela se fortalecia e avançava. E ele tinha a própria vida dele, o exemplo de caminhada cristã dele, para embasar essa tese. Porque Paulo ele diz, tanto na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 11, quando ele dá ali, a partir do versículo 23, uma lista do que ele sofreu por causa da igreja. E aí a gente pode também olhar para a carta de Filipenses, quando ele fala quem ele era, o que ele tinha antes de Cristo, antes dele conhecer Cristo, e do que ele abriu mão por causa do evangelho. Paulo parte disso e ele começa a entender o que quanto mais eu sofro por esse evangelho, por essa causa, por essa mensagem que eu passo ao mundo, mais essa mensagem é disseminada e mais esse evangelho cresce. Eu acho que o fator motivação para Paulo era muito importante. Ele se utiliza disso. Tanto que ele fala no texto, ele fala, eu sei que o sofrimento, por causa de Jesus Cristo, ele faz a igreja avançar. Ele faz a igreja se desenvolver. E ele fala, eu sei disso porque eu vivo isso na pele. Eu sofro por causa da igreja, fico alegre por sofrer por causa da igreja, e quero que vocês, igreja, também sofram por causa de Cristo e por causa da mensagem do evangelho. Eu acho que a base da fé de Paulo nesse argumento eu vivo essa experiência. E isso é muito importante, né? A igreja, voltando um pouco à questão atual, à questão anterior, a igreja atual, ela prega, por isso que eu disse que no campo da teoria, sim, o sofrimento ele é pregado. Mas nós, às vezes, não temos como sustentar muito a tese da alegria no sofrimento, justamente porque nós não vivemos esse sofrimento como Paulo viveu. Por isso que a tese dele é tão bem embasada e sustentada
e a dos tempos atuais não é. Eu acho que aí está o grande X da questão. Exatamente. E você coloca lá na lição sobre anunciar, advertir e ensinar. E você diz lá que eram obrigações das quais Paulo não se afastava. Ele entendia que essas três coisas eram importantes. Por qual motivo? Na verdade, assim, no final do texto, né, que a gente utilizou por base para a lição, Paulo ele começa a discorrer assim das atividades dele, e isso aí chama muita atenção. Ele fala, eu não só anuncio a Cristo, eu também dou advertência sobre esse evangelho. E ele encerra falando, eu também tenho que ensiná-lo. Por quê? A pergunta que você me fez. Na lição, eu coloquei alguns motivos pelos quais Paulo entendia que anunciar, advertir e ensinar era tão importante. Paulo, quando ele fala da questão do anúncio do evangelho, ele fala, eu anuncio a Cristo, ele meio que chama a atenção para o fato de que ele não era o foco. Quando a gente olha lá no texto original, a questão do anúncio, Paulo fala, eu anuncio Cristo, ele meio que está se tirando do palco, se tirando do holofote, saindo do centro das atenções e colocando Cristo no lugar. E ele fala, o que eu anuncio não é o meu evangelho, não é uma mensagem minha, não é uma coisa que eu tenho para dizer para vocês. É o que Cristo disse e eu apenas repasso a mensagem. Então, de certa forma, ele está falando, eu estou transmitindo essa mensagem para vocês. E aí, quando a gente desce um pouco no texto, você vai dar de frente ali com a questão da advertência. E o termo que ele utiliza para advertência ali é uma palavra que significa correção. É um termo grego que é noutesia. E ele traz a ideia sobre os riscos da vida cristã. Ele está falando, não é suficiente eu anunciar o evangelho, que Cristo morreu por vocês e que vocês agora podem viver uma nova vida através de Cristo. Eu tenho que agora viver uma vida, após anunciar esse evangelho, de correção. Porque vocês precisam ser sempre acompanhados. E aqui tem muita questão da heresia. Nessa época, Paulo aqui combate muito a questão das heresias. E ele fala, eu tenho que advertir vocês para que vocês não se deixem levar pelas heresias que vêm até vocês. Então, ele não só anuncia, mas ele também acompanha a prática cristã daquelas pessoas que iam se convertendo. E para encerrar o texto, ele fala, eu também tenho a obrigação de ensinar. Um termo muito conhecido nosso aí, que é didaské ou didasken, que é uma palavra que significa mesmo assim, ser doutrina, você trazer conhecimento às pessoas. Não é suficiente a igreja, nem a igreja dos tempos de Paulo ou a nossa igreja atual, ela só anunciar o evangelho e corrigir os erros das pessoas. A igreja tem a obrigação também de apontar o caminho correto. Porque senão é muito fácil eu chegar em você ou em alguma pessoa e falar, isso que você está fazendo é errado. Ponto. Não, eu tenho que falar, isso que você está fazendo é errado. O certo é assim, assim, assim. E essa é a visão de Paulo. Quando ele fala sobre ensinar aí, ele está chamando a atenção para a gente no sentido de que tem que dar um passo a mais. O evangelho não é só anunciar a mensagem da cruz e corrigir os erros das heresias que vêm até a igreja. Eu também preciso que doutrinar essa igreja. Ele traz muita ideia da doutrina cristã. E assim, eu acredito que se a gente trouxer isso um pouco para a nossa época, Patrícia, eu acho que a igreja de hoje, ela anuncia a mensagem da cruz. A gente tem parte da igreja que tem a prática da correção, que corrige sim, que adverte sim dos erros, mas às vezes a gente deixa a desejar nessa questão do ensino das boas práticas, das práticas corretas de vida cristã, né? E o mundo lá fora a gente sabe que ele não só corrige, não só tenta distorcer a verdade, ele também dá muitas soluções. Então, eu acho que um pouco se encaixa nisso. Paulo aqui ele está dando soluções, ele está falando, eu anuncio Jesus, eu corrijo no que vocês estão errando, mas eu ensino a maneira correta que vocês devem fazer. Sim, e a gente, quando faz uma análise mais detalhada, mais minuciosa do texto, a gente percebe que não tem como separar, né, o anunciar do advertir do ensinar, não tem como separar os três e você achar que é responsável por fazer só uma parte. Na verdade, não, né? A obrigação, a mensagem do evangelho, a eficácia dela, vamos dizer assim, ela se completa nessas três vertentes aí.
E realmente é muito importante. E o que a gente tem visto muito hoje nessa questão do advertir, os extremos, né? Quando adverte, ou pende demais para um lado, ou pende demais para o outro, ou segura demais, exige demais, ou libera demais. Então, a gente tem vivido, assim, dias de extremos nessa questão do advertir. E quanto à questão do anunciar, é comum também a gente ver um evangelho diluído, né? Um evangelho que não vai te causar perseguições, por exemplo, você não vai sofrer nenhum tipo de retaliação pela pregação do evangelho, ou uma mensagem mais fácil de ser aceita, né? Porque o evangelho vai viver de novidade de vida, deixar as velhas práticas. E aí a gente vê uma pregação um pouco mais, assim, fácil, né? De se engolir, vamos dizer assim, para que seja mais fácil para quem está ouvindo, né? Para que não tenha tanta renúncia. E aí, então, essa questão da novidade de vida, ela vai ficando de lado. Infelizmente, é assim. Na verdade, desculpa até te cortar, mas na verdade, se a parte do anunciar, como você bem colocou, o evangelho é um evangelho fácil, que não demanda abrir mão de muitas coisas, eu posso deixar de advertir, né? Não é mais necessário que haja essa advertência, porque as pessoas não vão encontrar dificuldade para seguir esse evangelho fácil. Eu acho que passa um pouco por isso aí. Sim, exato. Daniel, deixe uma mensagem para o professor que vai ler essa lição, que vai repassar para os alunos deles, para os alunos que vão ler essa lição na revista. Qual mensagem que você gostaria de deixar para eles? Eu acho que a principal mensagem que pode ser dada a respeito do ministério de Paulo é que nós deveríamos copiá-lo o máximo possível. Eu utilizei muito um livro que eu já li há algum tempo, que é do pastor Hernandes Dias Lopes, que fala sobre Paulo, né, que é Paulo, o maior apóstolo. E esse livro, o pastor Hernandes Dias Lopes, ele foca muito em mostrar para a gente, para os seus leitores, a importância de Paulo. Não é que Paulo era grande em capacidade, em teologia. Nós sabemos que ele era tudo isso. Muito sábio, muito conhecedor, uma pessoa que possuía muita, vamos dizer, moral na comunidade judaica e até romana. Mas o grande exemplo do ministério de Paulo está na importância que ele teve para a igreja. Às vezes a gente não vai fazer nada, ou quase nada, ou 0,1% do que Paulo fez. Mas o que a gente fizer tem que ser importante para o crescimento da igreja. Seja a sua comunidade local, seja uma pessoa que você se dispôs a discipular. Eu acho que esse é o grande aprendizado. A todo momento, os escritos de Paulo, eles se voltam para a questão da importância. Ele está falando, eu me sacrifico pela igreja. A conclusão da nossa lição, Paulo fala sobre isso. Ele fala, eu estou me esforçando o máximo que eu posso para que a igreja possa evoluir, avançar, se desenvolver através do que eu faço por ela. Eu acho que esse é o grande ensinamento. Então, para os professores que vão se utilizar desse vídeo para a aula de domingo, eu acho que a gente tem que tentar colocar no coração, na mente de quem vai nos ouvir, o fato de nós termos que ser importantes para a igreja. Importantes não no sentido de que eu sou importante, mas importante no sentido de que da minha vida, a minha dedicação, ela vá trazer evolução, crescimento, de desenvolvimento para a igreja. Daniel, mais uma vez, muito obrigada pela sua participação. Que Deus continue realmente te usando ainda mais na escrita. Que Deus abençoe muito a sua participação aqui, que você esteja conosco outras vezes. Quero agradecer a você, que desde já vai assistir esse vídeo. Tenha uma boa lição no domingo. Que Deus nos acompanhe, em nome de Jesus. Amém.